a todos. Hoje estamos em menos pessoas, mas o Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? Ele está aqui nesta manhã e vai falar especialmente com você. Amém? Quero ler um texto aqui. Se você puder, abra em Mateus 6, verso de número 25. Não, eu vou ler o 25 e o 33. Pode deixar, não precisa não. Eu vou ler aqui ele só para dar contexto, depois eu vou ler ele de novo. Amém? Só para você poder se assentar. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí lá no 30 e pouco. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você pode se assentar, fique à vontade, se possível dá um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, quero começar esse culto contando uma história que não é real, mas que poderia ser. Diz assim, veja se você se identifica com essa história. Ele abriu a geladeira e pela primeira vez ela estava praticamente vazia. João era motorista de aplicativo. Depois de uma semana difícil, sem corridas suficientes, o saldo da conta era de R$ 18,52. O leite tinha acabado, o pão era o último. E havia 2 filhos dormindo no quarto ao lado. Naquela noite, João sentou-se à mesa com o pão na mão, mas não conseguia comer. Não era fome, era medo. Medo de amanhã. Medo do e se? E se o gás acabar? E se não pingar uma corrida? E se Deus esquecer de mim? Mas naquele mesmo instante, no silêncio da madrugada, João lembrou de uma frase que ouviu quando ainda era pequeno. O teu Pai Celestial sabe do que você precisa. E pela primeira vez em dias ele orou, não pedindo, só agradecendo. Deus, eu não sei como, mas eu confio. Essa palavra é para todo mundo que, como João, está com o pão na mão, mas o coração no pânico. Amém? Então, agora dando contexto, vou ler o versículo aqui, ó. Por isso vos digo, vou colocar na tela. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa ministração é ansiedade. A luta entre lembrar e confiar. Vou repetir para você. Ansiedade. A luta entre lembrar e confiar. Lembrar da sua realidade, de tudo que você vive, de todas as suas tribulações ou confiar. Amém, Jesus. Então Jesus conhecia o coração aflito das pessoas. Ele ensinou sobre ansiedade. Não num templo, mas ele estava numa montanha quando ele falou isso. Para um povo que também tinha contas, filhos, incertezas. E essa palavra é um chamado para vencermos a ansiedade. Não negando a realidade, mas confiando no cuidado constante do Pai. Amém? Você tem confiado no cuidado do Papai? Ele continua cuidando de vós. Amém? E
A ansiedade rouba o valor da vida. Veja que no verso 25 diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A ansiedade nos faz focar no que falta, não no que nós já temos. A ansiedade, ela te faz você somente perceber tudo aquilo que está faltando. Gente que só é feliz com a próxima conquista. Gente que não valoriza o que já tem. Nem vive em contentamento. Sabe aquela pessoa que está sempre descontente? Ela nunca está feliz com o que ela já tem. Vive com a gratidão suspensa. Sempre esperando o próximo milagre. Ei, Deus está te chamando para você já agradecer o que você já tem. Você já vive o sonho de muita gente. Você tem onde morar? Tem o que comer? Graças a Deus. Então você já deveria ser grato por isso, porque você já vive o sonho de muitas pessoas. Jesus nos lembra que a vida tem mais valor que o que sustenta a vida. A sua vida vale mais do que aquilo que te sustenta. Você vale mais do que a comida. Sua vida é mais valiosa do que o seu trabalho. Sua vida é mais preciosa do que o salário que você ganha. Deus te valoriza pelo que você é, não pelo que você produz. Tem gente que pensa que vai impressionar a Deus. Ei, você pode agradar a Deus, impressionar Ele vai ser um pouco difícil. Então Deus te chama a viver o contentamento. É sobrevivemos quando deveríamos viver. E isso precisa mudar. Sabe aquela pessoa que ela deveria estar mais focada em viver com alegria do que apenas sobreviver. Sobreviver é viver no automático, no medo, na exaustão. É viver sem descanso interior, tentando só manter tudo de pé. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida plena. Quem aqui já passou por momentos difíceis e ainda assim sentindo uma paz? Aí você fala, nossa, estou numa paz. O bicho está pegando, mas estou numa paz tão gostosa. Senhor, por que eu estou vivendo isso? É porque você aprendeu a viver na confiança do Senhor. Jesus te chama para viver não só para aguentar. Jesus não te chamou só para aguentar as batalhas da vida. Jesus te chamou para sobreviver. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está realmente vivendo ou apenas tentando evitar que tudo desmorone? Você está vivendo? Você só está ali. Tinha um joguinho antigo, que não é do tempo de vocês, não vão saber. Agora eu vou denunciar a minha idade, era da época do Atari. Eu acho que o primeiro videogame que existiu, se eu não me engano. Um dos primeiros. E tinha um joguinho que era um monte de varas assim, e a pessoa, o equilibrista, tinha que equilibrar o pratinho para não cair. Aí quando você arrumava esse, o outro estava caindo, você ia, arrumava o outro. Aí, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ter uma vida plena. Amém? O Pai cuida do amanhã e do impossível. Olha o que diz o verso 26. Observai as aves do céu, considerai os lírios do campo. Nesse trecho ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. As aves e os lírios não produzem, mas Deus os sustenta com beleza. Todos os dias Deus dá o necessário. Sol, água, solo. Todos os dias.
Isso não nos leva à passividade, mas à confiança ativa. Não quer dizer que você vai ficar ali sem fazer nada, como se fosse uma planta no sol, esperando que Deus mande tudo. Não, não é isso. Mas quando você confia em Deus, Ele vai te dar o necessário. Veja que quando o povo sai do Egito, todo dia caiu um maná. Todos os dias caía um maná. Imagina chover comida todo dia. Deus falou, não precisa pegar mais do que o necessário. Pega só para um dia. Mas você acha que não tinha ninguém que pegava? Pensando, e se amanhã não chover? E se amanhã vai que Deus esquece? E a Bíblia conta que alguns pegavam e no outro dia amanhecia tudo cheio de bicho. Por quê? Porque Deus mandava o alimento todo dia. Olha que coisa extraordinária. Imagina, você acorda, fala, deixa eu pegar meu café da manhã. Vai no quintal, tá lá já o café da manhã. Imagina que coisa maravilhosa. Essa confiança que Deus está te chamando. Vivemos a partir da provisão, não da preocupação. Nós vivemos a partir da provisão, não da preocupação. Calma, não fica preocupado. Deus é bom. Nós temos um Pai, e isso deveria nos bastar. Lembra aquilo que 1 Coríntios 12 diz? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Temos um Pai que é responsável. Um Pai cuidadoso, pedagógico. Talvez você esteja passando alguma coisa que Deus apenas está te ensinando. Quer te ensinar lições valiosas para o seu futuro. Calma, a graça dele te basta. A questão não é estar faltando, mas o que me satisfaz de verdade. Vou repetir. A questão não é o que está me faltando. Não. Mas é o que me satisfaz de verdade. Essa que é a questão. Confiar é saber que o suficiente de Deus é melhor do que o excesso sem Ele. Não adianta você ter tudo sem Deus. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm Deus. E do que adianta? O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia é tão maravilhosa, né? Porque para cada situação ela tem um texto que se encaixa perfeitamente com o que você está vivendo. A ansiedade surge quando esquecemos quem nos sustenta. É daí que vem a ansiedade. Sabe quando você estiver ansioso? Começa a lembrar de quem te sustenta. Quem te sustenta é Deus. Quem sustenta o seu emprego é Deus. Quem sustenta o seu negócio é Deus. Quem sustenta a sua família é Deus. Quem sustenta o seu casamento é Deus. Quem sustenta o seu namoro é Deus. É Ele que sustenta todas as coisas. Aí acaba a ansiedade, porque se fala, está na mão de Deus. Quando lembramos quem é Deus, confiamos e temos paz. Quando esquecemos, vem o medo, o descontrole, a aflição. Deixa eu te lembrar aqui de quem Deus é. Isaías 26:3 diz que Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Outro, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fica ansioso. Mateus 10:29. Não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Você vale mais, meu irmão. Aqui Deus está te dando a certeza. Mas deixa eu te falar. Será que você não está assumindo o que Deus nunca te pediu para carregar? Olha o desenho aí. Será que você não está tentando levar o mundo nas suas costas?
Pare de assumir aquilo que Deus às vezes não te chamou para fazer. Pare, tente entender o que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. E agora eu vou te passar o antídoto. O antídoto, olha que palavra bonita, né? O antídoto é a prioridade e a prioridade correta. Olha qual que é a sua prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Repita isso comigo. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa deve ser a sua prioridade. Jesus não diz para ignorar as necessidades, não. Mas inverter a ordem. Não é que você vai chegar na sua casa e fingir que você não tem necessidade nenhuma. Não é isso. Mas sabe o que é? É você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que tal quando você acordar pela manhã, você agradecer pelo seu dia, entregar a sua agenda nas mãos de Deus, apresente para Ele os seus medos, os seus desafios e confia nele. Deus cuida de quem o coloca em primeiro lugar. Quantos aqui nesta manhã gostariam de colocar Deus em primeiro lugar? Coloque Deus, nós já estamos colocando Deus em primeiro lugar. Nós estamos aqui oferecendo o nosso melhor a Deus logo pela manhã. Você decidiu hoje colocar Deus em primeiro lugar. E aí tem pessoas que falam, tem pessoa que é muito fanática na igreja. Não, nós não somos fanáticos por igreja. Nós somos fanáticos por Jesus. Porque Ele tem sido fiel a nós. Quando o reino vem primeiro, o coração se organiza. Quando o reino vem primeiro, o coração se organiza. Deus organiza tudo. Tem gente que tem planilhas para tudo. Sabe aquela pessoa que tem planilha para organizar todo dia? Eu aqui. Prazer, Vinícius. Mas a vida espiritual muitas vezes está desorganizada. Você tem uma planilha para cada momento do seu dia, para cada coisa que você vai fazer. Só não tem espaço para Deus na sua agenda. Planeja cada minuto, mas não consulta o Pai. Não pergunta o que Ele quer para aquele dia. Quando organizamos espiritualmente, a vida se alinha no tempo e na direção de Deus. Quando organizamos espiritualmente, a vida se alinha no tempo e na direção de Deus. Paz é o resultado de um coração em ordem espiritual. Você vai ver que quando você organiza a sua vida espiritual, sobra tempo. Quem gostaria aqui de ter mais tempo? Alguém? Alguém gostaria de ter mais tempo? Coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai organizar a sua rotina, sua agenda, seus compromissos. Vai dar tempo de fazer tudo. Você vai ver que coisas boas vão vir sem você nem perceber. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, as coisas vão acontecendo com tanta naturalidade, porque você colocou as coisas na ordem certa que elas devem acontecer. Sabe aquela palavra que fala que as bênçãos iam correr atrás de você? Eu sempre imagino isso, eu correndo e a bênção. Espera, Vini, eu vou te abençoar, não adianta correr. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. Mas você precisa organizar o seu tempo. E aí você começa a ver que viver com Deus é mais leve do que viver tentando controlar tudo. Viver com Deus é mais leve do que você tentar controlar tudo. E deixa eu te perguntar. Deus está no topo da sua vida ou no rodapé da sua agenda? Eu coloquei o Deus ali bem no finalzinho, né, da agenda ali. Quase que ele cai ali. Onde Deus está?
na sua folha de organização? Está no começo, no meio, no fim? E para concluir, indo para a conclusão, essa semana eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que foi de uma mulher dando uma ilustração de um bolo, né? Sobre honra. E ela falava que, imagina o esposo dela, né, faz aniversário ali, ou alguém aqui, imagina, a gente está fazendo aniversário e tem um momento do bolo ali, né? Para quem que vai o primeiro pedaço? Aí tá, sei lá, tá eu, a minha esposa, a Silvia, Dona Cecília, todo mundo ali. Aí eu corto o primeiro pedaço e entrego ele para minha mãe. Isso quer dizer que, isso na real, para muitos não queriam dizer nada. Mas o primeiro pedaço não quer dizer, o primeiro pedaço é a honra. É quem você quer honrar. E isso me chamou tanta atenção. E quem você busca honrar todo dia? É a Deus? Ou é as pessoas? E hoje Deus está te chamando para que você venha honrá-lo. Que Ele, de fato, venha ser o primeiro lugar na sua vida. E quando você entender isso, você vai ver que as coisas da sua vida vai se organizar de uma forma tão maravilhosa, tão linda, porque Ele vai estar no controle da sua agenda. Então, para concluir, viva um dia por vez. Um dia de cada vez. No verso 34 diz que basta ao dia o seu próprio mal. Um dia já... Olha o que a Bíblia está falando. Basta para o dia o seu próprio mal. E tem gente que quer viver um mês antes. Imagina você viver uma semana, nenhum dia, uma semana de mal. Todos os maus, os maus eu ia falar, os males de cada dia num dia só. Irmão, calma. Viva um dia de cada vez. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus tem uma nova misericórdia para você. Não tente viver o amanhã com a graça de ontem. A ansiedade cresce quando tentamos carregar dias que ainda não existem. O dia nem começou, você já está pensando em carregar ele. Calma. Um dia de cada vez. Confie. O Deus do amanhã já está lá esperando por você. Amém? Então, nessa manhã que nós possamos entregar tudo nas mãos do Senhor, aprender a confiar nele. Aprender a confiar, aprender que Ele está no controle de cada coisa. E principalmente, colocar as coisas nos seus devidos lugares. O primeiro lugar da nossa vida você não esquece, não vai esquecer mais disso. Quando você for pensar em Deus, né, o primeiro lugar, você vai pensar, para quem que eu estou entregando o primeiro pedaço de bolo? Para quem eu estou entregando a honra? É para Deus? E depois que você fizer isso, meu irmão, você vai experimentar uma nova fase da sua vida espiritual. Porque aí você colocou cada coisa no seu devido lugar. Seu marido não pode estar no lugar de Deus. O seu filho não pode estar no lugar de Deus. O seu pai não pode estar no lugar de Deus. Em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então vamos orar nessa manhã, agradecendo por este domingo maravilhoso.